Vamos lá. Continuando os dados importantíssimos narrados por Lucas. E sucedeu que também, que terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Zacarias termina o seu turno em que mês? 4. Volta para a sua casa, e aí Isabel fica grávida. Durante 5 meses ela tentou ocultar a gravidez, ocultou a gravidez. Veja, continuando o relato de Lucas. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Por 5 meses Isabel se ocultou, mas no 6º mês o anjo Gabriel aparece para Isabel. 6º mês do ano ou da gravidez de Isabel? O que vocês acham? Gabriel aparece para Maria no 6º mês do ano ou da gravidez de Isabel? E por 5 meses Isabel se ocultou, e no 6º mês o anjo vai até Maria. O que o anjo fala para Maria? E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês, olha, o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Agora chegamos ao dado mais importante da narrativa. No 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel vai até Maria e diz que ela vai ficar grávida. Então nós vamos ter, a partir do 6º mês da gravidez de Isabel, um ponto de partida para a gravidez de Maria. Olha que interessante então. Vamos a esse gráfico onde está montado toda a história aí que nós aprendemos até aqui. Vocês sabem que o calendário bíblico começa com que lua? Lua nova. Então, as 2 luas principais do mês na Bíblia é a nova e a cheia, onde a lua cheia começa mais ou menos na metade do mês, entre 14 e 15 em média, né? 14 e 15 do mês é a lua cheia. Havia 2, primeira e segunda ordem, então uma no início do mês e outra já do meio para frente. 1º mês, 2º mês, 3º mês e 4º mês, ordem de Abias, 8ª ordem de Abias no 4º mês do ano. Nós já sabemos que o ano bíblico começa no mês de março, então março 1, abril 2, maio 3, junho 4. Então no 4º mês do ano do calendário bíblico, ordem de Abias, 4º mês do ano. Aqui ele estava no santuário, ele volta para sua casa entre junho e julho, e Isabel fica grávida. Então Isabel engravidou entre julho e agosto. O que vai acontecer agora? Ela vai ficar 5 meses oculta, em silêncio, ninguém sabia que ela estava grávida. Mas no 6º mês, 6º mês da gestação de Isabel, que é o mês de dezembro, junho 4, julho 5, agosto 6, setembro 7, outubro 8, novembro 9, dezembro 10. 6º mês da gravidez de Isabel. O que aconteceu no 6º mês da gravidez de Isabel? Jesus nasceu. Não foi isso? Não? Mas dezembro não é o mês do nascimento dele? Gente. Dia 25 desse mês vai se comemorar o nascimento de Jesus? 25 de dezembro? Mas, na verdade, o que aconteceu no mês de dezembro? Jesus nasceu ou Maria ficou grávida? Aí, mas agora deu uma diferença bastante significativa na história que contaram para nós, né? E que até o mundo religioso está nesse barquinho aí do 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Olha que interessante. Então, no 10º mês do ano, 6º mês da gestação de Isabel, Maria estava
sendo visitada pelo anjo Gabriel. Então, a partir do 6º mês, nós vamos começar a contar a gravidez de Maria. Olha que interessante. Mas vamos continuar na de João Batista, que é o filho, né, de Zacarias com Isabel. Primeiro mês da gestação é julho para agosto, segundo agosto para setembro, terceiro setembro para outubro, quarto outubro para novembro, quinto novembro para dezembro, sexto dezembro para janeiro, sétimo janeiro para fevereiro, oitavo fevereiro para março e nono mês da gestação de Isabel, nascimento de João Batista, março para abril. Qual é o ano que começa no mês de março? O religioso. Olha que interessante. O ano religioso. Então, João Batista nasce no ano, primeiro mês, março para abril, do calendário religioso. Calendário que começou lá no Êxodo. Mas vamos então começar a contar a gestação de Maria. Então, Maria, o primeiro mês vai ser de janeiro para fevereiro. Segundo, fevereiro para março. Terceiro, março para abril. Quarto mês, abril para maio. Quinto mês, maio para junho. Sexto mês, junho para julho. Sétimo mês, julho para agosto. Oitavo mês, agosto para setembro. E o nono mês, setembro para outubro. Qual é o ano que começa entre setembro e outubro? O ano civil, o lá da criação. Olha que interessante. Então, o precursor de Cristo, aquela pessoa que Deus preparou para falar sobre Cristo e apresentar a Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nasceu no primeiro mês do calendário religioso. Porque o Cordeiro não está relacionado ao calendário lá da criação. O Cordeiro está relacionado ao serviço do santuário, sacrifício. Logo, o calendário para o sacrifício de Cristo não é o civil, é o religioso. Então, João Batista, vindo falar desse sacrifício de Cristo, ele nasce no calendário religioso, primeiro mês. E Jesus, então, vai nascer no mês entre setembro e outubro, mês número 7, primeiro mês do ano civil. Agora, que interessante. Se tudo começou lá no outono, entre setembro e outubro, que é quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, esse homem foi chamado de Adão. E Jesus é chamado de segundo Adão. Já leram isso lá nas cartas de Paulo, 1 Coríntios 15? O segundo Adão. Jesus criou o homem, o primeiro Adão, no primeiro mês logo daquela contagem, entre setembro e outubro. E ele nasce como o segundo Adão no mesmo período que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, João Batista nasceu entre março e abril, primeiro mês do ano religioso judaico, que é o calendário do Êxodo, e Jesus nasceu entre setembro e outubro, primeiro mês do ano civil, calendário do Gênesis. Agora, se o número 7 é tão relacionado com Deus, nós até falamos disso sábados atrás, aí, sobre o número 7, veja que Jesus nasce exatamente no 7º mês do calendário religioso, entre setembro e outubro. Mas vamos agora olhar os dois calendários juntos para a gente entender algo bem interessante. Ó. No calendário do Gênesis, o ano começa na estação outono. 6 meses depois, no calendário do Êxodo, começa na primavera. Então, veja que tem duas estações significativas. Primavera e outono. São as duas estações mais importantes do ano, como a lua mais importante é a nova e a cheia. Salmos 81 fala das festividades no dia da lua cheia, no dia da lua nova e na lua cheia. E nos traz então os principais acontecimentos mundiais no outono e na primavera. Até hoje é assim. Eu lembro que, uns sábados atrás, aí, o irmão Peter, né, que a gente estava conversando lá, a gente mencionou isso, né? Os principais acontecimentos que afetam a humanidade acontecem sempre entre setembro e outubro, né, estação outono, que é aonde começou a batalha do adversário com o homem que Deus criou, né, lá no Éden.